Paz do Senhor, irmãos! A paz do Tudo Senhor, bom? irmão, tudo bem? Nós estávamos aqui conversando e falando sobre avivamento, falando sobre algumas coisas que a gente tem observado e visto, o clamor de muitas igrejas, de muitas comunidades que falam a respeito de um avivamento. E a gente queria trazer uma mensagem nesse sentido de avivamento, mas para que gerasse um avivamento é necessário ter um arrependimento, uma mudança de direção. E a gente quer falar nesses dois sentidos assim, com base no Salmo de número 51, que é o Salmo do arrependimento de Davi, que o profeta Natan adverte Davi sobre o adultério dele com Betseba. Então acompanha com a gente aí, Salmo 51, a gente vai até o verso de número 17. Vai ser meio extenso, mas é legal que você acompanhe com a gente. Então diz assim, ó, verso 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti e contra ti somente pratiquei o mal, que tanto me reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento, e sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria aos ossos que esmagaste exultarão. Esconda o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não afaste a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Salva-me do meu pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar e exaltar a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios e nem te comprases em oferendas, pois se fosse assim, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, quebrantado e arrependido jamais desprezará. Até aqui, irmão. Irmão, eu estava meditando nesse contexto esses dias atrás e juntamente com aquilo que está se passando no nosso país, o nível de justiça está subindo, a gente estava comentando sobre isso. E quando Deus trouxe um avivamento, sempre foi depois de um juízo. Quando Deus trouxe um juízo. Aqui Davi tinha sido alertado pelo profeta Natan sobre o pecado dele com Betseba, sobre a morte do Urias. E o que me chama a atenção é que para que haja um avivamento, primeiramente tem que haver um arrependimento verdadeiro. Um avivamento não é aquele avivamento onde você vai num culto, pastor Elvis, que o louvor está aquela benção, que as pessoas estão glorificando e batendo palmas, outras chorando, outras se quebrantando. Aquilo ali não é um avivamento. Aquilo ali é só uma pincelada do que Deus tem para a igreja. E muito embora as pessoas achem, nossa, que culto legal, hoje eu, cara, tô cheio, vou embora, sabe? Mas um verdadeiro avivamento é quando você sai da igreja pensante, cara, eu posso mudar. Onde foi que eu errei? Rapaz, o pastor falou aquilo, e é verdade mesmo, eu posso melhorar nisso, eu posso ser um melhor pai,
um bom filho, eu posso melhorar no meu trabalho, eu posso melhorar na obra de Cristo, eu posso fazer mais, porque nós sabemos até onde a gente pode chegar. E nesse caso aqui, Davi, ele estava sentenciado à morte. Ele foi sentenciado à morte pela sua própria resposta ao profeta Natan, que falou que esse homem pague 4 vezes mais, e Davi pagou com os 4 filhos dele, que seja sentenciado à morte. E aí Natan fala, esse homem é você, ó rei. Então Davi, ele se humilha, ele se despede da sua roupa, põe roupa de saco, joga cinza na sua cabeça, em sinal de humilhação. Aí aqui fala, olha, tem de piedade de mim, no verso 1. Ó Deus, segundo a tua misericórdia e a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Ó, no verso 5, a coisa que é mais importante para um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento significa um recomeço. Nós estávamos falando do primeiro amor, né, pastor? Onde as pessoas falam, nossa, tem que voltar ao primeiro amor, tem que isso e que aquilo, irmão. Não é que tem que voltar ao primeiro amor. É que existem alguns como é que fala, pastor? Relacionamentos que é para aquele momento. Exatamente. E que para agora já não serve. Não são tão maduros, né? Sim. E quando a gente vê, o primeiro amor tem que voltar. Não, irmão. Não. Porque se fosse bom, a gente não teria deixado. Agora, aquele amor já não é suficiente. A gente está naquela passagem do profeta Ageu, no capítulo 2, que fala assim, olha, a glória da segunda casa, ela é maior. Aquela primeira amor ali já não é suficiente, mas o que vai vir vai ser maior do que aquilo, mais constrangedor aos nossos corações. E aqui no verso 5, olha o que Davi fala, olha. No verso 4, perdão. Pequei contra ti e contra ti somente pratiquei o mal, que tanto me reprovas. Portanto, é justa a tua sentença, incontestável, ao julgar-me condenado. Ou seja, ele aceitou aqui, não, eu sou merecedor disso. E o que eu fiz, os meus atos, e a consequência disso é a morte. É a morte. Pastor? Eu estou olhando aqui o verso de número 3, aqui, então até fiz algumas marcações enquanto a gente lia. Quando Davi ele fala assim, ó, no verso 3, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror. Olha a palavra que ele usa, o horror do meu pecado. Nós sabemos que ele colocou ali o servo dele à frente da batalha para morrer. Então eu imagino Davi olhando para a vida dele e reconhecendo tudo isso, dizendo, realmente foi eu que fiz aquilo. Verdade. Né? Eu poderia simplesmente ter assumido o meu erro lá atrás e não ter gerado ainda mais pecado para a minha vida, ainda mais peso para a minha vida, mas não, ele preferiu enviar aquele homem sabendo que era errado, a ponto de matar alguém que o servia de forma fiel, de forma digna. Honrosa, né? E ele envia aquele homem para que aquele homem de alguma forma resolvesse o pecado do próprio Davi. Então ele diz aqui, no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões, ou seja, eu sei que eu errei. E eu trago presente o horror do meu pecado. Imagina ele indo dormir. Né? As lembranças das atitudes. Exato. Imagina esse homem indo dormir, falando, nossa, eu usei Urias à frente, eu matei esse homem, olha o que eu fiz para encobrir a minha transgressão. Então aquilo começou a martelar, né? Algo que algumas pessoas chamam de consciência, né? Começou a bater na consciência de Davi. Caiu em si, né? E ele reconhece. E é legal como nós lemos aqui, justa é a tua sentença. Davi então entende que Deus estava sendo justo em condenar ele. Incontestável. O Senhor é justo, ainda que o Senhor me condene, o Senhor é justo, como nós dizemos aqui. Ele teve percas consequentes desse pecado que ele cometeu. E mesmo assim ele considera a sentença do Senhor justa e incontestável. Então muitas vezes o que falta para que esse avivamento aconteça, como nós falamos como tema até desse vídeo, nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e reconhecer até mesmo quando Deus fala não. Quando Deus nos exorta, quando Deus nos repreende, Aleluia. Quando Deus nos aponta dizendo do nosso erro, dizendo da nossa falha. Porque todas as vezes em que Deus nos mostra a nossa falha, Ele nos dá junto com isso uma oportunidade de levantar e fazer diferente. Eu acho que essa é a mensagem. De acreditar, né? Exatamente. Eu acredito em você que você pode chegar lá. Eu confio em você, é isso mesmo. No verso de número 7 aqui diz assim, ó. Portanto,
Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei. Volta-me a ouvir, faz-me voltar a ouvir a alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga das minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmão, aqui Davi chega no ápice do seu arrependimento da consequência dos atos que ele teve sobre Urias e ali junto com Betseba. Mas o que me chama a atenção é que ele fala assim, ó, purifica-me, Senhor, lava-me, eu me sinto sujo. E no verso 10 fala assim, ó, cria em mim um coração. Irmãos, eu vejo as pessoas falando, olha, Deus vai tratar, Deus vai não sei o que. Não, irmão, Deus não é Deus de remendo. Em nome de Jesus, entenda isso, traga o seu coração isso. Deus não é Deus de remendo, Deus faz coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. Ele preferiu dar um coração novo para Davi. Criei em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, ou seja, um espírito que não se curva, que não se desvia, que está alinhado com o prumo de Deus. E olha o verso 11, pastor, lê para mim o verso 11. Não me afastes da tua presença. Meu Deus, como isso é forte. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Meu Deus. Olha como isso é forte. A diferença de Davi para Saul é que Saul preocupava em manter o seu trono. Exato. Saul foi lá procurar a cartomante lá para ver o futuro. E os demônios ali, através dessa brecha, tomaram conta dele. Perdeu a direção ali, até que Deus repreende o profeta Samuel e fala, olha, até quando tu insistirá com esse homem que eu já recusei? Exatamente. Até quando você vai ficar insistindo nele? Pega aí o chifre, enche de azeite e vai à casa do pão. Já escolhi um rei para Israel, escondido, irmãos, atrás da malhada. Lá no fundo da casa, lá no fundão, lá onde muitas das vezes era até mesmo humilhado pelos próprios irmãos e desprezado às vezes até o próprio pai. E às vezes você se encontra assim, você errou e você está falando, cara, não existe perdão para aquilo que eu fiz. Não existe nenhuma alternativa a não ser a condenação mesmo e eu mereço isso, e você tem consciência do seu erro. Porque você sabe que essa sua atitude vai estar te custando algo nesse momento. Mas eu venho falar para você em nome de Jesus. Assim como a oração de Davi foi uma oração tão rasgada de dentro para fora. É por isso que a gente fala que um verdadeiro avivamento, ele não é de roupas ou de belas aparências ou de belas falas ou de se posicionar diante de alguma situação. Não, mas é um arrependimento, meu irmão, que traz mudança e você vê mudança. Exatamente. E quando a gente fala de avivamento, e tem tudo a ver avivamento com arrependimento, porque você vê que quando o Davi, ele falou assim, olha, ó Senhor, eu aceito a sua condenação, é justo, eu mereço isso. Mas ó, purifica-me, lava-me, cria em mim, cria. Deus, ele é um Deus que cria novas todas as coisas. Cria em mim, faz algo novo em mim, muda a minha vida, muda isso, Senhor, o Senhor tem poder para isso. E na sinceridade da oração dele, e é o que está escrito no verso de número 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta com o espírito reto para te obedecer. Verso 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores, voltem também para ti. Ou seja, a partir do momento que o avivamento chegou na vida de Davi, ele teve que oferecer. Quando ele começou a ser transbordado daquilo que é verdadeiramente o que Deus tinha para ele, ele falou assim, ó, então eu vou ensinar os teus caminhos àqueles que estão errantes. Assim como eu falharam, eu vou ensinar. Assim que a minha falha eu aprendi, eu quero ensinar aqueles que estão errantes, para que os pecadores voltem para ti. Tem o mesmo caminho que eu, no caso. Direcionamento. Com certeza. Como é isso? Eu achei interessante aqui nessa parte do pequenininho, coração puro,
que, como você comentou, Deus ele não precisa de algo para criar algo. Deus ele é tão maravilhoso como criador que ele cria a partir do nada. Ele é o único que cria algo a partir do nada. E ele não vai pegar seu coração e vai dar um ponto cruz lá, vai fazer um crochê para deixar ele bonitinho de novo. Não. Deus. E nem Davi pede isso. Ele pede para criar um coração puro. Por quê? Porque ele sabia que o coração que ele tinha era falho. Não servia. O coração que ele tinha era um coração que de forma alguma ia levar ele para um caminho correto. E aquele coração fala aqui no verso 4 que estava condenado. Exato. Assim como ele reconhece que estava condenado e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que significa isso? Aí que o coração para, o espírito continua. O espírito não se abala, porque nós vamos enfrentar problemas. Sim. Davi ele reconhecia que ele poderia falhar novamente também. Mas em seu espírito ele não podia se abalar. E ele pede para que acima de tudo, Deus não afaste da presença dele o espírito. Porque ele sabia que ainda que lhe faltasse talvez o trono, ele iria continuar se ele tivesse o espírito do Senhor com ele. E muitas vezes nós perdemos um pouco desse temor. Por isso que eu acho que hoje não há um avivamento grande, Tom. Porque as pessoas não ligam de perder o espírito. Mas ela liga de perder o emprego, perder um cargo, ela liga de perder a saúde, ela liga de perder qualquer tipo de coisa, mas quando ela perde o espírito, quando você vê um cessar do trabalhar do espírito, ela não sente mais. Não dá muita importância para aquilo. Não tem mais crédito. E Davi ele falou, não, ainda que me falte tudo, não tira de mim o espírito. Porque eu sei que com o espírito eu consigo ir além. A tua presença. Cara, e aí isso nivela a gente no seguinte, qual é o valor que nós temos dado? A presença de Deus nas nossas vidas. Davi, ele tinha um trono, mas ele valorizava o espírito. Nós não temos trono, temos pouco. Mas nós valorizamos mais as coisas do que o espírito. E por isso que o pastor está falando, que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele priorizava, assim como Abraão priorizou a presença de Deus ao invés do seu único filho. Que entrega, hein? Você entendeu? Deus falou assim, Abraão, vou fazer um... O pessoal tá comentando aqui, sabe? Tô conjecturando, irmão, que você tá dando mais amor pro seu filho e eu falei com eles que não, né? Eu quero acreditar em você, sacrifica pra mim teu filho. E Abraão não isentou. Sabe por que Abraão não isentou? Porque Abraão conhecia o Deus que ele servia. O Deus que proveu o cordeiro. E valorizava. Aí vem Abraão, chega no ápice de sacrificar, porque dentro dele Isaac já tinha ido. Já morreu. E Deus não estende a mão sobre o menino, preparou o cordeiro ali. E nesse contexto aqui, irmão, é a mesma coisa. Davi priorizava tanto a presença de Deus que eu imagino ele, sabe, eu fico imaginando, pastor, o Davi orando. Eu estou olhando aqui a televisão aqui, eu vejo o Davi orando. Ele cria em mim, ó Deus, sabe? Se rasgando em Deus. Um coração puro. É maravilhoso isso, que ele fala, olha, até o verso 14, olha o que ele fala no verso 14, ó. Ele lembra até do pecado que ele fez contra Urias. Salva-me do meu pecado de sangue derramado. Meu Deus. Ó, para você entender a importância de se arrepender para que gere um avivamento em você, um avivamento do Espírito, um avivamento lá de dentro mesmo, igual gerou em Davi. Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ou seja, até em louvores ele estava, eu quero cantar, mas eu estou com as mãos sujas, pastor. Exatamente. Eu estou sujo. A pessoa, ele estava atribulado, né? Nós precisamos dizer atribulado. E ele era músico, para quem não sabe, Davi era músico. Para alguém que já tocou e afastou o demônio, não conseguia expressar uma adoração, tamanho peso do pecado. Meu Deus, isso é forte demais. Muito forte. E o interessante é que ele fala assim, ó, para que a minha língua seja livre para cantar, ele pede para que Deus salve ele do pecado. Sim. Então ele reconhece. E ele fala, eu só vou conseguir adorar quando o Senhor me purificar. Olha só. Meu Deus. Você já pensou quantos louvores que muitas pessoas cantam por aí sem pureza? E Davi era alguém preocupado com o quê? Com a pureza da adoração. Então ele dizia, enquanto o Senhor não me salvar do meu pecado de sangue,
eu não vou poder cantar. E o canto dele, a adoração dele, não é simplesmente uma adoração porque ele foi criado, uma adoração porque ele foi salvo, uma adoração porque ele foi escolhido para rei, não. Foi uma adoração exaltando a tua justiça. Ou seja, o Senhor ia me matar porque eu falhei, porque eu mandei Urias. O Senhor ia me matar. E ele pede a Deus para purificar o lábio dele, para exaltar por essa justiça que fez ele perder esse filho do pecado e fez ele passar por tantas adversidades. Então, tamanho era o amor que ele tinha pela presença de Deus. E nisso que o senhor está falando, pastor, olha que interessante que em outro texto a gente vai ver que ele vai comprar uma terra para construir um altar para o Senhor. E o cara, não, pode escolher, rei, qualquer terra aqui, onde você escolher? Ele falou assim, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. E a gente vê que ele vivia essa oração aqui. Ou seja, purifica-me do meu pecado de sangue, ou seja, para que eu possa oferecer louvores com a minha boca, com a minha língua. Pastor, era alguém cheio de Deus, não tem como a gente mensurar isso. E eu acho que o que falta um pouco no dia de hoje para que esse avivamento aconteça, talvez a pessoa está se perguntando, nossa, mas um vídeo sobre avivamento, dê aí a solução para a gente, como que nós vamos fazer para avivar? Irmão, se arrepender. Esse salmo aqui é resposta para você. O que Davi fez pode fazer com que o avivamento recaia sobre não apenas uma vida, mas sobre a igreja em si. Sim. O que nós precisamos é dessa convicção do pecado. O que nós precisamos é desse entendimento de que as nossas falhas, assim como diz em Isaías, elas fazem acepção entre nós e Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus e oferecer algo com as mãos sujas pelo pecado. Nós precisamos nos purificar, né? Como diz aqui. O próprio profeta fala assim, esse povo que se chega diante de mim e levanta suas mãos e com os lábios me louvam, mas o coração está longe. Exato. E aí a gente chega no seguinte, Tom, avivamento, como você comentou já, avivamento sem conversão, sem mudança de vida, não existe. Não existe. Você pode fazer algum barulho, você pode de alguma forma pular, gritar, arrepiar, você pode ouvir umas notinhas, né, umas notinhas menores para fazer alguma coisa, pode apagar as luzes, né? Pode tentar de maneira humana trazer algo, mas avivamento real só vem com convicção do pecado, com arrependimento, com mudança genuína. E se você for olhar, aqui não é algo imposto. Davi ele se entrega a Deus de modo voluntário. É ele que ora, é ele que tem essa convicção. Então o que falta pra gente muitas vezes é isso. Nós queremos ver a mudança, nós queremos ver a transformação, nós queremos sentir Deus trabalhando, mas para que isso aconteça é necessário olhar para nós. Davi ele não apontou o erro de outras pessoas. Ele olhou para o erro dele. Ele colocou a casa dele em ordem. E quando ele colocou a casa dele em ordem, as coisas começaram a acontecer. Porque ele entendeu que o propósito de Deus na vida dele se restringia à vida dele. Agora o propósito de Deus na vida dos outros, ele pode cooperar, mas cabe a cada um realizar. O avivamento na tua vida, eu não posso fazer por você. O avivamento, quando você vive um avivamento na tua vida, as pessoas vão ter você como referência. Com certeza. As pessoas vão ver você, ó, cara, aquele cara ora. Ó, aquele cara lá, ele cuida das pessoas, ele se importa com a necessidade. Olha, aquele irmão lá, ele louva, olha o jeito que ele louva, ele expressa, ele sabe, você vê verdade. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas tem hora que você olha para algumas pessoas e fala, cara, é igual o meu irmão fala, é uma garrafa PET vazia, não tem nada para oferecer. Mas tem algumas pessoas que você vê que se fala, cara, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo. Eu quero sentir aquilo. Eu quero, sabe, aquele chama que está no coração dele, que ele está chorando, assim, que ele não está preocupado se o cara do lado vai rir dele, ou se a irmã da frente vai ficar olhando para trás, não, mas ele está tão... Cria em mim, Senhor, tão cria em mim, tão desprendido do que está ao seu redor, das aflições dos dias a dia, que a única coisa que ele quer é adorar a Deus. Por isso como se ele estivesse sozinho. Né? Por isso que Jesus, pastor, ele fala assim, olha, é em espírito e em verdade. É verdade. Só pode adorar em espírito quem tem consciência de quem é. Com certeza. Quando você olha para mim e fala assim, cara, ó, eu lembro, me fez lembrar desse versículo aqui, ó, Salmo de número 8, verso número 4, diz assim, ó, que é o homem para que com ele se importes, e o filho do homem para que venha visitá-lo. Quem somos nós? Exatamente.
Davi ele falou assim, Deus, quem sou eu? Tudo que eu preciso é a tua presença. Eu não quero joia, eu não quero reino, eu não quero ser comandante, eu não quero nada. Eu quero a tua presença. É a tua presença, a tua presença. E aí quando Davi, ele fala, olha, se tão somente tu me purificar e criar um coração, eu vou ficar mais branco que a neve, e me purificar do meu pecado de sangue, eu vou poder te louvar, pastor. É tremendo. Meu Deus! Acompanha com a gente aqui, irmão, verso de número 16. Não te deleitas em sacrifício, te compraz em oferendas. Pois se fosse assim, eu teria feito uma oferência, eu matava 3, meu filho matou 1000 bois, meu filho vai matar 1000 bois mais pra frente, eu vou matar 3000 aqui e vai dar tudo certo. Deus, ele sabia que Deus não ia se agradar se eu sacrificasse. Olha, eu vou sacrificar aqui. Olha, para você que hoje em dia, né, campanha de sacrifício, você tem que dar um envelopinho, você tem que fazer não sei o que, tomar 10 goles de água. Isso não é sacrifício, irmão. Sacrifício é fazer igual o Davi fez aqui, é se rasgar. Exatamente. Senhor, me limpa. E olha que interessante, Tom, quando ele fala não te deleitas em sacrifício, nem te compras em oferendas, o que ele estava querendo dizer? Talvez vão haver pessoas que vão querer comprar o teu perdão. Olha o peso disso. Tem pessoas que querem comprar